Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Falar é Fácil. Sempre um prazer quando a gente traz novidades, assuntos aí que sejam relevantes e pessoas também muito interessantes. Desta feita, tendo o prazer de entrevistar aqui a Ângela Passadori, minha irmã. E um prazer muito grande te receber aqui em nosso podcast, Ângela. Bem-vinda. Obrigada, Reinaldo. É uma alegria estar aqui com você no seu programa, podendo conversar um pouco contigo aqui no podcast. O que eu vou fazer da vida agora? Essa provavelmente é uma questão que todos nós em algum momento da vida fazemos, né? Depois de uma mudança de emprego, depois de uma transição de carreira, depois de um momento de dificuldade, ou até de um sonho que a gente pretende realizar. E é uma pergunta muito frequente. E também esse é o título de um livro que a Ângela coordenou. Ela, mais outras pessoas, ela vai falar sobre quem coordenou, mas ela foi a coordenadora desse livro. O que eu vou fazer da vida agora? É o nome desse livro. Mas antes de falar sobre o livro, sobre esse material, que é o motivo principal desse nosso bate-papo aqui, conte um pouquinho, Ângela, por favor, da sua trajetória profissional. Eu sei que você é formada em pedagogia, psicopedagogia, tem toda uma estrutura, trabalhou muitos anos aqui na Passadori, teve muitos contatos relevantes, atuou na área comercial, me ajudou na gestão aqui da empresa, fez toda uma diferença desde quando eu era pequenininha, né? E de repente, assim, agora está aí criando todo um relacionamento no mundo corporativo, desenvolvendo seus trabalhos, de Action Learning, enfim, outras linhas de trabalho, como uma pessoa que desenvolve trabalhos de mentoria e também cuidando do treinamento e desenvolvimento de pessoas. Direcionou sua vida também, a exemplo que nós começamos aqui lá atrás, também para fazer esse tipo de atividade. Mas eu dei assim um breve resumo, mas conte um pouquinho mais sobre você, sua carreira, sobre como é que você se realiza servindo as pessoas a partir do que você faz. Bem, trabalhar com pessoas é a minha grande paixão. E o Instituto Passadori, na época CVDP, quando começou lá no passado, com os meus 14 anos. Comunicação Verbal e Desenvolvimento Pessoal, era assim que nós chamávamos. Foi uma grande escola. E para mim uma grande honra trabalhar com você por quase 30 anos, desenvolvendo pessoas, tudo isso? Tudo isso. Eu pensei que ela ia falar da idade dela, no tempo que Não, eu era muito pequenininha, né? Era bem novinha quando comecei. E isso me despertou a desenvolver, por mais que a minha formação seja pedagogia e psicopedagogia, eu acabei muito cedo, começando a minha trajetória profissional, direcionando isso, toda a minha competência para a andragogia, para a educação de adultos. E isso me despertou sempre muita paixão, muito entusiasmo em desenvolver pessoas. E eu continuo desenvolvendo trabalhos voltados para a liderança, para as competências comportamentais. Tanto que uma das certificações que eu fiz e que norteia meu trabalho é a segurança psicológica de times, principalmente nesse momento que a gente tem identificado tanta necessidade de cuidar da saúde psicossocial das pessoas nas organizações. Entendo. Você falou em Action Learning, você está assim, muito sucedido, bem sucedida nisso, tem feito muitos trabalhos relacionados a isso. Como é que é essa história de Action Learning? O que significa? É uma parceria que você fez internacional, eu sei disso. Explica um pouquinho sobre o que é. Pode ser que tenha muita gente que conheça, estamos aqui diante de consultores, empresários, empreendedores, gestores de RH, gestores dos mais diversos, diretores, etc. Mas o que é efetivamente Action Learning? Por mais que o Action Learning seja um método que já está no Brasil há mais de 10 anos, ele ainda não é tão conhecido, Reinaldo. Tem muitas oportunidades de ajudarmos as pessoas e as organizações a desenvolverem seus times por meio desse método, que é um método de aprendizagem e de solução de problemas em grupo, no qual nós criamos um ambiente seguro de fala, que as pessoas podem, por meio da inteligência coletiva, resolver problemas e, ao mesmo tempo, aprenderem habilidades de comunicação e liderança. Dá para você narrar assim, um fato real de transformação que você vivenciou, que você pode até exemplificar, porque pode ser que você também
possa se beneficiar dessa metodologia, dessa técnica, desse recurso? Como é que podemos chamar dessa ferramenta? É um método, podemos chamar de um método. Método chamado. Então, um exemplo, só para dizer, olha, surgiu lá uma pessoa num grupo, começou a falar, eu sei que por meio de perguntas, respostas, e o curioso do Action Learning, eu já tive oportunidade, porque eu estou falando aqui com uma certa propriedade, porque ele consiste na inteligência das perguntas e as questões que vão estimulando e instigando a pessoa para buscar respostas. Tem assim um processo de fundo, como por exemplo um trabalho de coaching, que na verdade vai provocando, e a pessoa vai encontrando, a partir do grupo mesmo, que vai trazendo sugestões, querendo ser verdadeiros brainstormings, para que a pessoa possa escolher e pensar aquelas soluções mais adequadas de acordo com a sua dor, de acordo com o seu problema. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, corrija. Mas como é que é isso? E um exemplo prático que você possa trazer para a gente aqui. No Action Learning nós lidamos tanto com desafios pessoais como profissionais. Às vezes é um desafio pessoal de uma pessoa dentro de uma organização ou de um grupo aberto, porque eu desenvolvo algumas mentorias em grupo, mesmo de pessoas que não estão dentro da organização. Mas vamos pensar numa empresa. Um dos desafios que acontece muito dentro das empresas é a dificuldade de relacionamento. É a falta de comunicação. Aliás, que é constante. Provavelmente existe em todas as empresas, talvez figurado como um dos principais, se não o principal problema das empresas, que é o problema de comunicação. O problema de comunicação, o problema de muitas vezes, eu costumo dizer, né, que os departamentos muitas vezes não funcionam como departamentos apoiadores uns dos outros, funcionam como empresas concorrentes. Não é nem departamento concorrente, mas como se fossem empresas concorrentes. E muitas vezes, já trabalhei em algumas situações nas quais o grupo não adiantava falar sobre isso. A gente precisava colocar as pessoas trabalhando juntas. E a partir do momento que as pessoas começaram a entender efetivamente a dor do outro, entender qual é a responsabilidade das outras áreas, como elas podiam se apoiar, a partir daí nós começamos, eu falo nós porque tem um grupo de coaches que trabalha comigo em algumas situações e acabamos intervindo em grupos grandes muitas vezes, nos quais os times começaram a funcionar de verdade como elos de uma mesma corrente, apoiando uns aos outros. Que tipo de empresas têm contratado os seus serviços de Action Learning? Podem ser, já tive situações de empresas pequenas e de médio porte até grande porte. Quando a gente fala de uma empresa grande, às vezes nós não vamos trabalhar na empresa toda, mas vamos trabalhar um departamento, uma necessidade específica. Para que, às vezes, é um time que está passando por uma dificuldade, como essa que eu mencionei de comunicação, pode ser a dificuldade de dar feedback, ainda em torno do tema comunicação, mas esse é um método que, inclusive, em um dos livros que eu coordenei este ano sobre Action Learning, sou coautora do livro e também coordenei, foi um sonho realizado, tinha uma situação que era uma questão de fusão de empresa. Então, foi feito um trabalho com a alta diretoria e eles não conseguiam resolver um problema estratégico da empresa e por meio do Action Learning, por meio das perguntas, mas de uma maneira estruturada, eles conseguiram resolver uma questão que era bem desafiadora e estratégica dentro da organização. E aproveitando então o embalo, já que você faz esse trabalho para PJ, para empresas e também para PF, pessoa física, né? Sim. E como é que funciona, por exemplo, quando está num grupo aberto e as pessoas vão, o que eu vou trabalhar aqui? Como eu participei de um grupo, então assim, a pessoa identifica um problema que ela gostaria de trabalhar e a partir então da apresentação desse problema, as pessoas começam a bombardeá-la com problemas, com as perguntas melhor. Perguntas. Que tipo de perguntas, por exemplo, poderiam ser feitas para as pessoas? Por que você não resolveu ainda? Essas perguntas são provocativas, são estimuladoras de criatividade, são ampliadoras de consciência, Quais são os tipos de perguntas? Por exemplo, vamos lá, vamos supor que eu esteja com um problema aqui que eu quero expandir a minha empresa e não sei como fazer. Não, vou pegar uma coisa mais pessoal. Eu quero, assim, diminuir um pouco do meu tempo de trabalho, desfrutar um pouco mais do meu tempo livre com um ócio criativo, com uma questão de prazer
Que perguntas que você, por exemplo, poderia fazer? Por que você não fez isso? Alguns exemplos. Pode ser. Por que você não fez isso ainda? Ou pode ser o que você ganha ocupando tanto do seu tempo com excesso de trabalho. O que te impede hoje de se dedicar ao seu tempo de lazer? Então, depende muito, a situação e as perguntas, elas brotam e elas surgem em cada situação, em cada sessão. Diz que não existe um método, muito embora seja um método, não existe um roteiro específico. Não existe um script. O que nós temos no Action Learning são etapas. Então, nós temos a etapa de apresentação do problema, depois nós fazemos perguntas investigativas para entender e explorar o problema. Ou para a pessoa ter uma clareza maior do seu próprio problema, de que pode existir uma solução a partir das estimulações feitas pelas perguntas. Mas a gente não vai para a solução ainda. Por enquanto, são perguntas para investigar o problema, para depois que o grupo chega a um consenso do possível problema que todo mundo está entendendo, que está lidando, a partir daí são perguntas de solução. Mas primeiro são perguntas provocativas mesmo, para ajudar a pessoa muitas vezes a olhar o ponto cego. Ainda? Por que você não fez? Você é um fraco mesmo. Às vezes é muito interessante que uma coisa é um coach ou um mentor conversando com um mentorado ou com um coachee. Mas quando a gente está num grupo, muitas vezes as perguntas que surgem são aquelas perguntas que a pessoa fala: nossa, nunca parei para pensar a respeito disso. Já teve gente que ficou ofendida com alguma pergunta que você fez? Nunca aconteceu comigo isso, porque eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar com Action Learning. Assim, aquela capciosa, aquela que dá uma cutucada na ferida. É a pergunta. Algumas pessoas são muito sensíveis. Sim. Tem gente que fica magoada porque olham para ela: você olhou para mim, estou magoada. Tem gente que parece que é um pouco de exagero na dose aí da sensibilidade. Não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer. Não aconteceu comigo porque eu tenho o hábito e aprendi desde a minha formação a preparar o ambiente. Entendo. E já dizer que durante o processo haverá perguntas. Vai acontecer. Pode acontecer de ter alguma pergunta que a pessoa vai se virar na cadeira e vai de alguma maneira incomodar. Porque essa é uma maneira de ajudar a pessoa a sair do lugar comum. Claro, perfeito. Excelente. E a ver os possíveis pontos cegos. Quantas... Estou assim, procurando para que você conheça um pouco mais sobre essa fantástica ferramenta, esse método, como disse a Ângela, e que pode te ajudar na sua vida pessoal e também na sua empresa em relação a problemas, quer seja de comunicação, quer seja quaisquer que seja o tipo de problemas, vinculados principalmente a aspectos comportamentais. Sim. Tá. Aí tem um aspecto técnico, é outra história, entra numa outra esfera. Quantas sessões normalmente são feitas numa empresa e quantas sessões são feitas em turmas abertas, em grupos assim abertos, em trabalhos individuais? Eu criei uma jornada de comunicação e autoliderança que trabalhamos em torno de 8 pessoas. Então não é um trabalho individual, é um trabalho em grupo sempre? Sempre em grupo. Não dá para fazer o Action Learning individualmente. E nesse grupo, nessa jornada que é de pessoas que vêm por iniciativa própria, a proposta é que a gente faça uma sessão de Action Learning por pessoa em cada encontro. Além de trabalhar outros aspectos que acabam sendo outras ferramentas que dão suporte para aquele trabalho. Dentro de uma empresa, o trabalho sempre é feito de acordo com a necessidade da empresa. Podem ser 2, 3, 5 sessões. E muitas vezes nós fazemos trabalhos também, eu faço e desenvolvo trabalhos que não são a sessão de Action Learning sozinha. A sessão de Action Learning pode fazer parte de um processo de uma consultoria, pode fazer parte de uma mentoria, de um treinamento de desenvolvimento de times ou de desenvolvimento de lideranças. Então ele acaba sendo um dos elementos que pode ser utilizado como um método durante o processo. Entendo. Bom, já tá bom demais esse assunto, mas queria saber um pouco mais sobre esse trabalho que eu tive o prazer de ir no lançamento, foi numa livraria aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e assim, eu vou fazer o que eu vou fazer da minha vida, porque é um trabalho destinado a 50 a mais, ou 45, ou 49,5 a mais,
E também, assim, principalmente focado em mulheres. Primeiro, assim, a pergunta, por que só mulheres? Será que só mulher faz 50 anos e os homens não? E só mulheres fazem essa pergunta? Não. Só as Não. mulheres fazem essas perguntas? Não. Por quê? Foi um desejo que eu já tinha um trabalho desse, eu fiz um projeto lá no passado voltado para adolescentes, porque essa é uma pergunta existencial que a gente se faz desde que começa a decidir, poxa, que faculdade eu vou fazer, que universidade eu vou estudar. Só que, conversando com uma amiga que coordenou esse processo comigo, esse projeto comigo, a Adriana Fetter, que é mentora também, decidimos colocar essa linha de corte. Ou seja, escrito por mulheres 50 a mais, que têm história para contar, que podem inspirar outras mulheres nessa etapa da vida. Só que o nosso objetivo não foi fazer essa segmentação para ficar dessa forma. Nós agora vamos fazer um outro livro que vai ser o que eu vou fazer da vida agora, Novas Histórias, escrito por mulheres, até mulheres mais jovens. E também queremos trazer essa pergunta para os homens. Sim, mas porque, insisto na pergunta, porque deve ter uma razão lógica, como você falou das perguntas que se faz lá em relação a Action Learning. Eu estou te fazendo uma pergunta. Sim. Por que para mulheres? Tendo em vista que também, talvez, eu diria até mais, os homens meio perdidas neste mundo, no qual as mulheres começam a assumir novos papéis e criar problemas de relacionamento, porque estão mudando o status quo, ou seja, querem mudar tudo e de repente, tem mais homem perdido do que mulher. E muitas pessoas perdendo o emprego ou deixando de atuar na vida útil, na vida profissional, depois de 50 a mais, porque é o destino desse livro, não é? Sim. Então, por que mulheres? Só para entender, Sim. Até para as pessoas entenderem, por que mulheres? Por que o foco em mulheres? Porque as mulheres estão nesse momento se redescobrindo. Mulheres de 50 a mais estão nessa fase da menopausa, da segunda etapa da vida. Eu falo que é a segunda metade da vida. Eu acabei de fazer 55 e eu estou na segunda metade da vida. Disfarça, eu não ia perguntar, eu não ia. Mas você sabe. Minha irmã, né? Como a gente vai no aniversário todo ano. Então... E, aliás, o aniversário dela é 7 de setembro, então tem sempre festa. Sempre tem festa, só uma parada, né? E as mulheres nessa fase de amadurecimento, de transformação. Porque é uma fase de transformação. A menopausa, que é uma etapa da vida que traz muito mais transformação do que eu imaginava quando comecei a passar por isso, eu falei, nossa, quantas mudanças. E nós decidimos trazer esse olhar para mulheres que estão em processo de transformação e em algum momento já se fizeram e tem se feito essa pergunta. Tanto que a nossa coautora mais velha, jovem há muito mais tempo do que nós, é uma jovem de 90 anos, ela é a capa da obra, a capa do livro é feita por essa artista plástica bem revolucionária. Mesmo, realmente é uma figura. Ela é uma artista plástica. Mara Amaral. E ela já fez muitas obras para bienais, ela tem uma trajetória bastante intensa na vida artística e trouxe um olhar diferenciado para a nossa obra. E cada participante trouxe sua própria história. Só lendo aqui na contracapa do livro, diz assim: um livro escrito por 25 mulheres, 50 a mais, que transformaram suas histórias em luz para outras mulheres. O que você segura agora é mais do que um livro, é um convite à reinvenção. Aqui, trajetórias de coragem, superação e propósito se entrelaçam para lembrar que não existe uma única forma de viver, recomeçar ou criar um legado. Entre empresárias, professoras, engenheiras, psicólogas, médicas, artistas, mães e líderes, cada vez mais sussurra a mesma pergunta. Vem, você pertence aqui. Se você está repensando seus caminhos, buscando inspiração real ou desejando um abraço em forma de palavras, esse livro é para você. O que eu vou fazer da vida agora? A resposta pode estar na próxima página.
É realmente assim, é uma provocação bastante interessante, tendo em vista isso que você falou. E assim, eu sempre soube ao longo do tempo quantas pessoas de fato começam a realizar a sua vida depois de uma certa fase, quando se separam, quando ficam viúvas, ou quando não tem mais nada de interessante para fazer, ou não conseguem mais uma recolocação no mercado profissional, aí vão realizar sonhos e conseguem resultados não só de satisfação, de realização pessoal, mas principalmente também em ganhos financeiros. Sim. Que não faziam até então. Às vezes um cutucão, um empurrão, um estímulo de tantas outras pessoas que cursaram a Universidade da Vida, deixaram os seus registros, servem de base, de apoio, de estímulo para que essas também mulheres, no caso, possam seguir trajetórias diferentes, claro, mas tendo em vista o mesmo estímulo que é, de fato, buscar aquilo que, de fato, faça com que elas se sintam vivas e vivam plenamente o resto da sua vida. Porque a vida ela tem um começo e lá, infelizmente, tem a sua finitude. Mas já que vai ver, ainda mais agora, considerando longevidade, ver mais e com qualidade de vida, por que não dar qualidade de vida, já que vamos ver mais homens e mulheres, mas no caso aqui das mulheres, e por que não ver com mais qualidade, realizando sonhos, aquela estrutura lá do Maslow, né? Necessidades básicas até a realização pessoal, realização que é a grande pessoal. realização. E é interessante nessa obra porque nós trouxemos várias mulheres que, apesar das suas trajetórias e de histórias de vida lindas, nunca pensaram em escrever. Várias delas nem sonhavam em ser convidadas. São 25 mulheres. Fala um pouquinho sobre as autoras que você convidou para fazer. Sim, a começar com a prefaciadora, que é a Edna Vasselo Goldoni, que é uma inspiradora, uma mulher em plena atuação pessoal e profissional aos 65 anos. A pós-faciadora é uma poetisa, que é uma mentorada do programa que eu sou voluntária, e ela trouxe uma homenagem a todas as coautoras em forma de arte, em forma de poesia. Aí tem uma massoterapeuta, tem uma médica, tem uma outra profissional que é arquiteta. A gente tem um grupo bem heterogêneo de mulheres que têm histórias inspiradoras de vida e de vida pessoal e de carreira. Tem inclusive uma pessoa, uma das coautoras, que é um milagre. Segundo o diagnóstico, ela está em coma. Olha. E ela continua. E ela escreveu livro, foi na festa, tomou vinho, exatamente. Tomou champanhe. E ela estava no lançamento que nós fizemos agora em Brasília também. Ou seja, tem histórias muito especiais de realização, de transformação. E me fale assim uma coisa, apesar de 50 a mais, dificuldades, falando agora assim, pessoas que às vezes perderam a condição de uma existência ou de um casamento, etc. Existem mulheres aqui que são felizes no casamento também, apesar de 50 a mais? Sim. Várias delas. Tem alguma relação com isso? Como? Tem alguma relação com casamento, sair de um relacionamento para depois fazer Não, tem a algumas realização que... do sonho? Não, tem algumas que se separaram, tem algumas que se descobriram mães atípicas, tem algumas que se descobriram desenvolvendo uma nova carreira aos 50. Então, ele é bem diverso. Bom, eu já uma obra bem diversificada. Que eu li, já gostei muito. E fica como sugestão para você também, onde as pessoas podem encontrar, em qualquer livraria, como é que está essa distribuição? Está agora, como ele foi lançado agora, ele está pela Amazon e está na livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Em outras livrarias, pode comprar pela internet, se quiser pode comprar comigo, que já recebe autografado. Aí vale mais. Lógico, vale mais. Excelente. Deixa contato para as pessoas poderem comprar o livro, conhecer um pouco mais. Sim. E levar para as suas vidas, para os seus... Isso aqui é um excelente presente de Natal, eu acho. Excelente. Principalmente para quem, olha, que tem muita gente com 50 a mais. O que eu faço da minha vida agora? Nossa, minha vida acabou, eu não consigo mais. Pessoas Estou que têm velha, né? Tem gente que pode estar se achando outra coisa, velha. Né? Depois, assim, normalmente aquela função da mulher em relação à família, etc., já criou os filhos, já tem os seus netos, mas já está com muito tempo ocioso e que quer fazer uma coisa diferente. Quer seja lá um trabalho manual, quer seja um trabalho voluntário. Temos nossas amigas também, pessoas que ou ficaram viúvas
E ó vida, ó dor, fico se lamentando, se fazendo de... Pera, levanta a cabeça. Ou está começando uma nova etapa de profissional. Talvez algumas também, pessoas já né? morreram, não perceberam que estão vivas ainda. Esse é um ponto importante, porque a vida termina quando, no segundo tempo lá, e depois o tempo acaba, isso vai. Mas enquanto isso, tem vida, tem possibilidade. Eu penso que o livro é uma reflexão sobre por que não fazer alguma coisa agora, a partir de agora, eu não tenho tempo ainda. Já houve casos de você perceber, não tenho tempo ainda. Como é que você lida com uma pessoa que fala, não tenho tempo ainda, já estou lá com meus 60, 70 anos, vou fazer o que da minha vida? E tem gente que começa a vida nessa fase. Tem algum exemplo assim que você conhece? Tem. Aqui dessas que você trouxe aqui, por exemplo? Algumas dessas mulheres que num primeiro momento falaram, não, eu não penso em escrever, eu não tenho tempo, mas existia uma motivação e um interesse. E aí vieram. E o resultado delas? E assim? tem sido incrível. Elas se descobriram e agora querem mais. Agora ninguém segura. Agora eu sou escritora. Mas eu vou autografar. Agora, quando a pessoa ela está viva, mas não está, aí o problema é sério, aí não dá. Aí eu costumo dizer, tem uma máxima nos grupos de mulheres, você já deve ter escutado, aqui ninguém larga a mão de ninguém. Eu gosto dessa frase, só que eu fiz um adendo a essa frase. Aqui ninguém larga a mão de ninguém, desde que nós queiramos andar de mãos dadas. Porque eu não posso empurrar nem puxar. Eu não sei como vai ser a capa do livro dos homens, mas nós vamos fazer uma agora edição masculina. O que eu vou fazer da vida agora, chamando os homens para essa conversa também. Esse homem que quer... Que abre esse espaço para contar da sua fragilidade, que faz essa pergunta também para si mesmo e pode inspirar não só outros homens, mas outras pessoas. Frase, porque, imagine assim, uma pessoa que nunca escreveu um livro, e livro aparentemente é uma coisa assim, difícil, inalcançável, e de repente assim, mas é em grupo, é com várias pessoas, não importa. Você lá pode ter uma página, normalmente 5, 10, 15 páginas, não importa o que você vai escrever. Mas é o seu recado. Tem uma noite de autógrafos, no qual vai ter uma festa, você vai autografar a sua parte, vai receber um abraço dos seus amigos, das pessoas com que você ama. Parente, amigo, tem gente que leva até cachorro lá. Né? Mas assim, é o fato de estar presente e fazer uma coisa que é aquela história máxima, tranquila, que uma pessoa quando passa pela vida deve ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Tem gente que não vai ter filho porque, infelizmente, a vida, a natureza, etc., não permitiu. Plantar árvore é a coisa mais fácil do mundo, a não ser que a pessoa, né? Mas alguém pode ajudar se a pessoa não tem muitas condições físicas. Mas escrever um livro, eu sei que o problema maior é psicológico. Não vai dar, não acredito. De repente a pessoa é estimulada, é acolhida. Mas eu não tenho a minha história, não é bonita. Pode ser que as pessoas tenham as histórias mais fascinantes, porque justamente por não terem tido uma formação, não terem tido uma trajetória, digamos, formal, mas são pessoas que passaram por muito sofrimento, aprenderam com cada tombo que levantaram, aprenderam a se levantar depois de cada queda. E podem inspirar muitas outras pessoas. Então eu penso que essa é a grande inspiração. Até aquela senhorinha assim, não tenho formação, não sei o quê, mas tem uma sabedoria incrível. Você escuta uma pessoa dessas, ela muda a vida dela, claro, das outras pessoas no seu entorno. E fazem muita falta essas pessoas, na verdade. Fazem sim. Eu lembro daquela professora que tinha um vídeo que você gostava de utilizar, Dona Celina? Dona Celina Viegas. Isso, uma mineira. Professora, não era? Ela era professora e ela contava uma história muito bonita, né? E é bonita, olha, se fez lembrar uma coisa antiga, né? É uma senhora que ela trabalhava em São João del Rei, uma professora antiga lá. E ela conta assim, eu, apesar dos meus 95 anos, penso que posso contar uma história edificante, de amor, de carinho, de boa vontade, porque ela dizia assim, eu não me entrego às dores, aos sofrimentos, porque é disso que é feito a vida, de a gente fazer as coisas com vontade, enquanto a gente está vivo. Porque depois que passou o tempo, aí vai depender da crença, da espiritualidade, e que a vida continua. Eu, particularmente, acredito. Mas não é por isso que eu vou querer acelerar o processo. Ainda mais no mundo assim, das pessoas com Covid, etc. Nem levantei a mão a partir dessa data. Não levanto mais a mão, vão pensar que eu sou voluntário. Né? Não. Mas então, deixa quieto. Deixa a mão abaixada. Celina realmente é uma grande professora. É um grande exemplo, como tantos outros que você traz
nesse livro que você coordenou e também é coautora também. Deixe o seu recado para alguém que quiser saber mais sobre você, ter contato com o trabalho que você faz de Action Learning, do livro e outros trabalhos que você realiza. Fique à vontade, naquela câmera diretamente. Obrigada. Bem, agradeço novamente pela oportunidade. Que gostoso estar aqui com você hoje, nesse bate-papo. E estou à disposição. Quem quiser me chamar pelo Instagram é o Passadori Ângela e pelo LinkedIn é o Ângela Passadori. E tem uma frase, já que você trouxe o Action Learning, que é do Higg Rivans, que criou o Action Learning lá em 1950. E depois o Mark McCarthy criou a WILE, que é a certificadora em Action Learning, que é muito mais atualizada, mas ele fez um trabalho com o Rivans, que ele traz: toda aprendizagem gera ação e toda ação gera aprendizagem. Se eu digo que eu aprendi algo, mas eu não mudei nada em mim, não mudei nem meu jeito de pensar, será que eu aprendi mesmo? Ou eu estou sendo um belíssimo reservatório de informações? Então, o meu convite é para que você coloque suas ideias, os seus projetos em prática, coloque vida, porque aí sim a gente constrói essa vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigada. Muito bem, Angela. Obrigado mais uma vez. E que honra, né, receber aqui a minha irmã, tem o mesmo sobrenome que eu, claro, Passadori. Para mim é um orgulho, claro, ter uma pessoa desse naipe com tanta informação estudiosa que transforma a vida de muitas pessoas. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigada. E para vocês, espero que tenham gostado. Fica aqui um abraço. Compartilhe com outras pessoas que julgarem interessante também, sabendo sobre essas informações muito interessantes, úteis, além do livro que a Angela coordenou, que é O que eu vou fazer da minha vida agora. Também falar sobre Action Learning e tantas outras matérias que ela pode te ajudar a, enfim, a levar para a sua comunidade, para as pessoas que você conhece. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!